hábitos de base que nós temos que dizer aos utentes, que toda a gente sabe, mas depois fazem, a pessoa pensa, mas faz por vontade própria ou mesmo por ignorância? Como é que se entra numa pastelaria? Não entra, mas que passa, eu tenho um PT que está no meio de 2 pastelarias e ele diz assim, doutor Ivone, estou no meio de 2 centros de toxicodependência, e é verdade. É verdade. E a pessoa passa para entrar no prédio da aula da ginástica e olha para aquelas pessoas, o que é que a pessoa está ali a fazer? Todo gordo e a beber cafés e comer bolos. Olha, se eu mandasse, pode deixar isto mesmo, Filipe, Mafalda. Se eu mandasse, acabava-se com as discotecas e com as pastelarias. Existe, já vou dizer quais são, mas existe uma intolerância à histamina quando nós temos mais histamina do que aquela que conseguimos degradar. E são também sinais de intolerância à histamina, por exemplo, que ninguém vai perceber que pode ser vômitos, diarreias, aumento do peristaltismo, azias, refluxos, taquicárdias, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Temos sempre que procurar a causa porque o utente tem intolerância à histamina. E a maior parte das vezes, Mafalda, é exatamente uma perturbação intestinal, ou um tal símbolo, ou infecção, Helicobacter pylori, uma doença inflamatória, uma doença colon irritável, ou que as pessoas se esqueceram, e é isso que temos que pensar, um desequilíbrio hormonal. É que os alimentos fermentados vão piorar sempre com a intolerância à histamina. Queijos fermentados, por exemplo, o vinagre. Já lhe disse várias vezes que a menopausa não tem que ser uma sentença. E embora a menopausa não seja uma escolha, os sintomas também não são culpa sua, mas há muita coisa que pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Se já começou a sentir algum cansaço, dores nas articulações, eventualmente até a ganhar alguma barriguinha, é importante começar a atuar. E é por isso que eu recomendo suplementos como o Menofriend da Dr. Vegan. É um suplemento à base de plantas, de minerais e de fitoestrogénios que vai ajudar bastante a melhorar a sua qualidade de vida nesta altura. Por isso já sabe, na sua próxima caminhada tem 2 paragens a fazer. Primeiro vai buscar o Menofriend à farmácia e depois vai à mercearia comprar fruta e legumes que são tão importantes para se nutrir nesta fase. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho o prazer de ter comigo a doutora Ivone Mirpuri. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu, Mafalda, por me ter convidado. E podemos falar do que quiser. Podemos começar Sim. por onde quiser. Eu sei que não dá muitas entrevistas, por isso hoje tentei realmente preparar-me com perguntas que fossem muito ao cerne da questão, daquilo que são as dúvidas das pessoas que ouvem o podcast. São maioritariamente mulheres, muitas mulheres na minha faixa etária, umas um bocadinho mais velhas, mas há muito cuidado da mulher e tendo em conta que o seu trabalho também incide muito sobre a mulher, aliás tem um livro sobre a mulher e as hormonas, portanto acho que é importante falarmos sobre isso, mas nós tínhamos conversado as duas sobre a intolerância à histamina e se calhar é exatamente por aí que eu gostava de começar este episódio, porque não é muito falado, há muitas pessoas que não fazem ideia o que é a histamina, só ouviram falar de antihistamínicos. Então o que é a histamina, o que é uma intolerância, como é que nós podemos descobrir essa Primeiro intolerância? que tu temos que... Obrigada, Mafalda, e temos que começar por perceber umas bases que são muito importantes. Nós somos o fruto da união de 2 seres e temos uma individualidade bioquímica que depende exatamente das 42 milhões de possibilidades de poder ter juntado os genes do pai e da mãe, dão 42 milhões de possibilidades, o que vai fazer com que essa individualidade bioquímica tenha diferentes necessidades nutricionais, isto é que todos temos que perceber, e portanto o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para a outra, porque essa diferença química de cada um de nós que nos gera a nossa personalidade, a nossa saúde mental, o que se temos facilidade, temos coisas alérgicas, as doenças que nós até vamos ter, isso tudo. Tudo isso vai depender dessa individualidade bioquímica e por isso as necessidades nutricionais são diferentes, porque nós somos bioquimicamente todos diferentes. Isto para dizer que se há pessoas que não precisam nunca de suplementos porque absorvem tudo bem, há outras que mesmo com a dieta ideal vão sempre precisa de ser suplementadas, há outras que... por exemplo, alimentos que são bons para tudo, e vamos agora então falar em relação à intolerância à histamina. A histamina é um mediador
químico libertado por muitas células, entre as quais a mais conhecida é o mastocito, que está em muitos órgãos e tem muitos receptores e diferentes tipos de receptores, e os sinais comuns que as pessoas percebem da histamina e que sabem todos, estes toda a gente sabe, que é a comichão nos olhos, os olhos vermelhos, as sinusites, as rinites, as comichões, as alergias, digamos assim, se bem que a alergia e a intolerância à histamina são coisas diferentes, a alergia há uma base genética com uma pequena quantidade desencadeia a reação. Na intolerância à histamina, o que há é uma deficiente degradação da histamina que é libertada e então a pessoa fica com sinais de excesso. Então, há outros sintomas, e por isso é que eu achei que era um tema importante nós falarmos aqui da intolerância à histamina, que ninguém se apercebe que podem ser derivados de uma intolerância à histamina. Existe, já vou dizer quais são, mas existe uma intolerância à histamina quando nós temos mais histamina do que aquela que conseguimos degradar. E são também sinais de intolerância à histamina, por exemplo, que ninguém vai perceber que pode ser: vômitos, diarreias, aumento do peristaltismo, azias, refluxos, taquicárdias, depressão, ansiedade e ataques de pânico. 70% dos problemas de saúde mental, 70% dos problemas de saúde mental têm uma base na metilação. Tem uma base na metilação, e a metilação implica com a histamina, porque a histamina, tal qual eu disse há um pouco, se é mal degradada, vai dar problemas. E então ela é degradada maioritariamente por duas enzimas, uma a nível intestinal, que é a diaminoxidase, e que nós podemos determinar a sua atividade a nível do soro, e outra que existe a nível tissular, que é a histamina N-metiltransferase, portanto precisa dos grupos metil, tem implicação com o ciclo da metilação, e então são problemas da histamina, por exemplo, 70% das doenças mentais. Há um psiquiatra que eu gosto muito, eu fiz um curso com ele há 2 anos, que é o professor William Walsh, que toda a gente que se interessa por estes temas acho que devia conhecer o trabalho dele. Posso dizer estas coisas? Pode, Posso, claro que pode. sim. Que define exatamente em relação à depressão 5 biotipos químicos da depressão, que são a overmethylation, a undermethylation, o excesso de cobre, o toxic metal overload, o exagero dos metais, e o quinto grupo, que é o excesso de cobre. Eu já disse excesso de cobre, não tinha dito? Já. Sim. Então, o quinto grupo é a deficiência de zinco e o excesso de cobre, que é um dos grupos, overmethylation, anormethylation, o toxic metal overload, e um grupo que ele põe, que é o grupo dos pirróis, que é uma doença que também temos que falar. Mafalda, daqui a um bocado pergunto-me sobre isso, porque não é diagnosticada, e na prevalência nos Estados Unidos é cerca de 10% da população, e qualquer pessoa com uma perturbação mental e comportamental devia ser diagnosticada após grupos pirróis, em que há lá está, a individualidade bioquímica dessa pessoa faz com que, no metabolismo da hemoglobina, o hidroxiemopirrolúria, que é uma coisa que podemos determinar na urina, vai fixar sozinho, que é a B6, e vai dar problemas graves relacionados com depressão, attention deficit hyperactivity disorder nas crianças, ansiedades, esquizofrenia até, e trata-se só com B6 e com zinco, porque há um defeito bioquímico. E qualquer pessoa que tem uma perturbação mental, a forma mais fácil, como em tudo quase na medicina atualmente, é estarmos a tratar sinais e sintomas, e é isto que não pode ser. Exato. Este é um exemplo bom de nós vermos como uma individualidade bioquímica, que é uma substância que vai fixar zinco e vai fixar a B6 e vai eliminá-la, e é só a deficiência de B6 é importante porque intervém na síntese de inúmeros neurotransmissores. E mais, Mafalda, os neurotransmissores o que é que têm por base? A maior parte deles, 99%, são aminoácidos. Se nós não absorvemos proteína, se tivermos um déficit de aporte de proteína, vamos ter doença mental, também só por esse motivo. Se tivermos o intestino doente, tal qual dizia, não conseguimos partir a proteína nos aminoácidos, vamos ter, e depois temos problemas ainda de cólons irritáveis, de doenças inflamatórias, de infecções intestinais, de medicação múltipla a que os doentes são sujeitos e que, portanto, não vão absorver os nutrientes como deve de ser e vão interferir nessa absorção. Nós temos doença mental e vemos que Portugal antigamente era o 3º país da Europa que consumia mais ansiolítico antidepressivo. Hoje é o 1º, um país à beira-mar plantado. Isto é muito triste, Mafalda. Estamos a criar uma sociedade dependente, pouco produtiva, infeliz, sobremedicada, e a culpa é de quem o faz, na verdade. Portanto, tem que ser o doente que tem que estar instruído
e sensibilizar para o que pode estar a acontecer e perceber que o corpo, como eu costumo dizer, é um conjunto de reações químicas e nenhuma delas está independente do equilíbrio hormonal. Por isso é que os hormonas são importantes. Os hormonas controlam aquele cofator, aquela reação, aquela enzima. E mesmo quando nós temos por tal individualidade genética uma enzima com deficiência, como tantos há, os enzimas têm cofatores, que são substâncias que fazem com que ela, por exemplo, um déficit de MTHFR, a pessoa está em undermethylation, a tendência é logo dar vitamina B9, por exemplo, para fazer a metilação. E depois, se esse doente tiver... Há nutrientes que têm um poder epigenético tão grande como este doente faz quando tem um déficit de MTHFR. Portanto, não faz grupos metilos, que é preciso, isto é química, agora não vou explicar aqui porque as pessoas não precisam de saber, mas se este doente que toda a gente sabe depois precisa de B9, eu vou dar B9, mas ele já tem uma tendência à ansiedade ou à depressão. E o B9, nós sabemos, os grupos metilos todos têm uma ação epigenética a nível do recaptador da serotonina, fazendo a sinapse, que é... Lá estou eu a falar de química. Não faz mal, eu acho que isso Desculpa. é super Mas a bom. sinapse tem um neurotransmissor e os grupos metilos têm capacidade, e designadamente o metilfolato, de fazer expoliar. Nós temos mais neurotransmissor quando inibimos a recaptação. Portanto, aqui fica mais, que é o que nós damos numa pessoa que precisa de ter mais grupos metil, como exatamente as pessoas que têm pouca metilação precisam de ter mais grupos metil. Eu posso dar essa dinosylmetionina, posso dar metionina, que são coisas que inibem a recaptação. Mas se eu der metilfolato, que é a tendência primária de nós pensarmos que é o que ela precisa, e essa pessoa já tiver essa tendência, o metilfolato, em vez de fazer a inibição da recaptação, faz o aumento da expoliação da sinapse. E essa pessoa vai agravar de sobremaneira o seu sintoma. Outra coisa que tenho que chamar a atenção, Mafalda, já que aqui estou e eu aceitei isto exatamente para poder dizer estas coisas, porque eu não falo geralmente de alimentação, nem eu não sou nutricionista, mas a importância disto tudo na química, que isso é que eu sei, que é isso que eu tenho que explicar às pessoas, é fazerem, por exemplo, as creatinas em altas concentrações e 1000 pessoas que estão a ouvir, de certeza, já desencadearam ataques de ansiedade e até de pânico por causa da creatina. Porque a creatina, 70% dos tais grupos metilos que se formam no ciclo da metionina, e médico tem que saber de ciclo de metionina e ciclo de neurotransmissores e ciclo de transsulfuração, tem que saber destas coisas, exatamente porque quando der um suplemento, saber onde é que ele está a interferir e o que é que está a acontecer. Se nós damos muita creatina, a pessoa tem 70% do S-adenosylmetionina, que é uma coisa que vem da metionina no ciclo da metilação, para fazer os tais grupos metil que são importantes para a nossa química do nosso corpo, porque tudo vai dependendo de muitas enzimas que são metil, transferase, metil, e já voltamos à intolerância à histamina por causa disto. Mas só aqui um paralelo só por causa disto. Se nós dermos muita creatina, já o corpo não precisa de produzir, e 70% desses grupos SAMI, que é essa adenosylmetionina, seriam para fazer a creatina. Então vamos ficar em overmetylation e uma pessoa começa a desencadear ansiedade e depressão por excesso de fazer as coisas. Então, o que toda a gente tem que pensar é que primeiro tem alguém que tem que saber do outro lado. Eu já não faço consultas, não me peçam nada a mim, este ano já estou a dedicar só ao ensino, mas alguém do outro lado que saiba realmente de química, de fisiologia, de fisiopatologia, e que perceba a reação para perceber se eu estou a dar, sempre que eu der uma coisa que o corpo não precisa, o corpo vai inibir a produção. Imaginando uma linha fisiológica do corpo humano por aqui, eu prefiro estar um bocadinho em baixo do que acima. As doenças geralmente são por excesso e não por defeito, porque nós temos que pensar que o estado de saúde se atinge em equilíbrio. E em relação à intolerância à histamina, que ninguém ainda percebeu nada de que é uma intolerância à histamina, mas a intolerância à histamina é exatamente, nós temos histamina libertada pelo mastocito, os anófilos também libertam, até as plaquetas libertam, mas pronto, geralmente é a célula do mastocito e ela é libertada, mas depois nós não temos forma de degradar, lá está. Se ela é degradada pela enzima diaminoxidase, está a nível intestinal e que podemos ver a atividade no soro, como já dissemos, nós, se tivermos problemas intestinais, nós não vamos ter a enzima a funcionar bem. E não é só problemas intestinais, problemas hormonais, e por isso é que eu falo sempre na intolerância à histamina, porque também um déficit de progesterona que estimula a diaminoxidase, o que acontece na mulher na menopausa, lá está, a mulher em menopausa está sempre em dominância estrogénica. Nós temos duas hormonas que têm que estar em equilíbrio, se não temos progesterona, estamos em dominância estrogénica, e isso só por si também vai desencadear um problema que vai fazer mais cibo, que falámos há um bocado. Exato. Também vai fazer uma diminuição da atividade da diaminoxidase. Por outro lado, a histamina também é degradada a nível dos tecidos e a nível, sobretudo, cerebral, onde não há mais nada para degradar, e a histamina é libertada a nível cerebral também, por isso é que as mulheres quando têm ovulação têm mais os problemas da histamina e têm mais a tensão pré-menstrual e têm mais tudo que está relacionado
com a histamina, por uma enzima que é histamina N-metiltransferase. Lá está o grupo metil, precisa de metilação. E essa enzima, a N-metiltransferase, para degradar a histamina, ela precisa de outra a seguir, que é a aldeído desidrogenase, que, por exemplo, metaboliza o álcool. Se eu estou a gastar, por isso é que os problemas todos da histamina, quem tem uma intolerância à histamina, que acaba por ser um excesso por não degradar, só por isso, porque não degrada. Se as pessoas bebem álcool, por exemplo, cerveja, vinho, álcool, de um modo geral, como o álcool é a enzima que degrada, que é precisa para degradar a histamina N-metiltransferase, e é a mesma que metaboliza o álcool. Se eu estou a gastar a metabolizar o álcool, eu não vou ter quantidade suficiente, porque há já um fator por disposição da tal bioquímica individual que a pessoa tem, não vou conseguir. Isto não acontece a todos. Há pessoas que comem abacates e tomates, espinafres e bananas e chocolate e isso tudo e não têm nada. E há outro, coitado, isto é como fosse uma gota de água num balde. Aquele bocadinho vai fazer a diferença porque atingiu a saturação do seu corpo em poder degradar, porque tem uma tal individualidade bioquímica que aquele bocadinho faz a diferença. Exato. O que não acontece em toda a gente. Isto só para dizer que quando se põe as pessoas a fazer generalizações abusivas, que é uma coisa que eu não gosto nada, eu não ouço nada, eu também tenho um Instagram só para pôr as coisas dos cursos e isso, mas às vezes passam-me coisas à frente e barbaridades, realmente, como a divulgar coisas que são boas, como se houvesse algum suplemento multivitamínico que fosse bom para toda a população geral. Quando não, há pessoas que têm excesso pela tal bioquímica individual, têm excesso sempre de nutrientes que outras têm deficiência. Então não há um multivitamínico adequado à população em geral. Não há a fazermos as coisas, eu não advogo fazermos as coisas assim em saco, exatamente porque cada pessoa à nossa frente é uma pessoa diferente e temos que perceber, até pelas queixas, por isso é que temos que saber semiologia e a fazer a avaliação química e ter tempo de ouvir o utente nestas coisas das hormonas e da bioquímica e da fisiologia e da fisiopatologia. Temos que ter consultas que se tenha tempo para ouvir o que o doente nos tem a dizer. A gente percebe logo a pessoa que está à nossa frente, percebe logo se lhe vai fazer ou se não lhe vai fazer determinado número de coisas, porque nem vale a pena fazer, porque tem muita coisa a corrigir antes. Exato. Ou seja, a escolha do utente, e agora voltamos ainda à menopausa. Na menopausa, a mulher está sempre em dominância estrogénica. A mulher, estando em dominância estrogénica, perdeu toda a sua progesterona, mas nunca perdeu todo o estradiol. O estradiol é de tão importância na nossa saúde, na regularização de núcleos cerebrais, na metabolização de quase tudo do nosso corpo. Olha, na formação da serotonina. O melhor estímulo para a triptofano hidroxilase, a serotonina vem do triptofano. Faz 5-hidroxitriptofano e depois faz serotonina. A triptofano hidroxilase, que é essa enzima primeira do triptofano para 5-hidroxitriptofano, é uma enzima que depende do estradiol, da B6 e da vitamina D, oxigênio e ferro também. Mas pronto, da B6 e se a pessoa não tiver estrogénios, o estradiol potencia 8 vezes a triptofano hidroxilase. É o maior estímulo para a triptofano hidroxilase, é o estradiol. Então, nós vemos, e toda a gente que trabalha com mulher na menopausa, e eu designadamente, elas estão sempre deprimidas. Eu não posso criticar que 70% ou 80% venham medicadas, coitaditas. Elas não dormem, elas estão ansiosas, elas estão infelizes e choram por todo lado. E isso trata-se de outra forma, trata-se a depressão e a ansiedade, que as duas vias andam mais ou menos conjugadas, têm menos de 5%, segundo o professor William Lodge, necessidade de medicação. 95% é de base de bioquímica. E as hormonas participam de sobremaneira na regulação do humor da pessoa. Exatamente o primeiro, quando estávamos há pouco antes de começarmos a gravar, o primeiro sinal da mulher estar alerta para ter que fazer a modulação hormonal. Exato. É exatamente a irritabilidade, porque nós já não temos a progesterona, que ela é sedativa, tranquilizante, calmante, diurética, antidepressiva. Então a pessoa que não tem progesterona e está em dominância estrogénica, que é tudo de bom, é tudo de bom. É a hormona da energia, da vitalidade, da pele bonita, da lubrificação vaginal, não ter osteoporose, cabelo bom, antidepressiva, dormir bem, libido boa, é tudo bom. Mas faz retenção hídrica. E como faz retenção hídrica, o que é que acontece na mulher que está a precisar de progesterona? Começa a alargar. É a mulher que sempre foi delgadinha, que foi como sempre foi, e de repente começa a sentir que mamas e barrigas e ancas está tudo a alargar. Isto é porque tem falta já de progesterona. Pior, desculpa. Pior do que estar a alargar é a pessoa ter irritabilidade, que é o sinal que as mulheres têm que estar alertas. Quando as mulheres estão com falta de progesterona, é os mesmos sintomas que dão atenção pré-menstrual,
que é irritabilidade, dormem menos bem, têm mais fome de porcarias, estão mais irritadas, é marido e trabalho e filhos e vai tudo ao ar e coitadinha depois até se arrepende e a pessoa reconhece o que é que está a acontecer comigo, Exato. porque a pessoa reconhece que a pessoa não é assim e o que é que está a acontecer de facto com ela. Ou seja, não dá para tratar o sinal e o sintoma, Mafalda. Nós temos mesmo que perceber o que é que se passa a todos os níveis das reações químicas, até porque se estamos a dar alguma coisa, eu não concebo dar nada que não perceba em que sítio ela está a atuar. Isso nem me passa na cabeça tão pouco, que é uma Uhum. coisa que não me passa. E tudo isto está relacionado. Por isso é que há um bocado também falávamos antes da gravação, mas ficamos já aqui agora, porque é que eu não gosto de café, de tabaco e do álcool. Mafalda, porque o café, primeiro, é exfoliador. O café também, lá está sempre o mesmo problema. Há cafés e há cafés. E a forma como se faz o café, e os alumínios, e as cápsulas, e essas coisas todas, e o café é um bom antioxidante, pode ser essas coisas todas. Mas como é diurético, exfolia as vitaminas do complexo B. Então suponha uma pessoa que anda a fazer vitaminas do complexo B porque tem uma homocisteína elevada e que alguém lhe deu vitaminas do complexo B. E toma mais com um cafezinho, por exemplo. Não dá. Não vai nunca regularizar aquilo, de Exato. jeito Não nenhum, porque absorve. está a deitar por fora. O álcool e o café e as desbioses intestinais e os problemas gastrointestinais, as lipopolisacáridos das bactérias intestinais, isso tudo, também inibem. Eu gostava de explicar, mas eu nem tenho um gráfico, nem também se calhar não interessa a ninguém. Mas a tal metionina, que é um aminoácido essencial, preciso para fazer os tais grupos metilos, o Uhum. S-adenossilmetionina, precisa de uma enzima que é metionina adenosiltransferase, que é inibida pelo álcool, pelo café, pelas infecções bacterianas. Então, se eu estou a tomar álcools e cafés, eu vou ter menos grupos metis. Dos grupos metis, vai. 1000 reações do corpo vão depender disso. Então, toda a química está estragada, começando por um princípio que nós estamos a inibir. Portanto, se nós. E mais, a metabolização de estradiol. Como eu disse, que é uma hormona da energia, da vitalidade, da pele bonita, da lubrificação vaginal, anti-osteoporose, cabelo bom, antidepressiva, dormir bem, tudo essas coisas. O estradiol pode ser metabolizado numa coisa boa ou numa coisa má. Na 2-hidroxistrona ou na 16 e 4-hidroxistrona. O que faz o estradiol ir mais para ali em vez de ir pela via normal de metabolização? Olha, lá está, café, tabaco, álcool, ansiolíticos, antidepressivos, estatinas, antibióticos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de enzimas de conversão, que são coisas para a hipertensão. Então nós temos que perceber que o nosso corpo é de facto um conjunto de reações químicas e que há sempre duas vias, uma boa de metabolização e uma, digamos que má. E o que é mau para tudo. Portanto, há hábitos de base que nós temos que dizer aos utentes, que toda a gente sabe, mas depois fazem. A pessoa pensa, mas faz por vontade própria ou mesmo por ignorância. Como é que se entra numa pastelaria? Não entra. Mas que passa. Eu tenho um PT que está no meio de duas pastelarias. Ele diz assim: Doutor Ivone, estou no meio de 2 centros de toxicodependência. E é verdade. É verdade. E a pessoa passa para entrar no prédio da aula da ginástica e olha para aquelas pessoas. O que é que a pessoa está ali a fazer? Todo gordo e a beber cafés e comer bolos. E tu dizes, olha, se eu mandasse, pode deixar isto mesmo, Filipe, Mafalda. Se eu mandasse, acabava-se com as discotecas e com as pastelarias. Pronto, era isso. Com os bares para consumo de álcool. Agora a minha dúvida é se o café estava a falar desta questão também do efeito diurético, isso acontece, por exemplo, também com o chá verde, com o chá Sim, preto, outros o chá diuréticos? verde, o chá verde a gente sabe que em baixa quantidade até é bom, tem a epigalogatequina galato, que é Uhum. um bioflavonoide importante do chá verde, que tem um senão. Lá está, ainda bem que falou de chá verde. Inibe a resposta TH1, que lá estou eu outra vez a falar de coisas que Não as pessoas faz não mal, eu querem acho que é saber. importante. Mas Isto pronto, as pessoas vão estudar. imunologicamente nós temos, basicamente, temos mais respostas imunológicas, mas temos uma resposta TH1, que é uma resposta de inflamação, de luta para o agente intracelular, que está o vírus ou a bactéria intracelular para nos defender, e essa resposta também é a resposta que nos defende dos tumores, Uhum. e se nós inibimos muito essa reação, e o epigalocatequina galato é um bioflavonoide do chá verde que inibe essa reação, por isso é um bom anti-inflamatório, mas em exagero pode inibir muita reação. Ok. Eu tive uma doente, e conto sempre isto, que tinha no passado uma história de um cancro de cólon e que me dizia que bebia chá verde como fosse água. Eu ficava a pensar, então que porcaria o chá verde então protege de tudo e não protegeu? E só quando eu preparei a aula do sistema imunitário e das hormonas é que eu tive a resposta para isto. Porque eu estava assim, mas nunca mais falei do chá verde com medo de com o chá verde. Mas não, lá está, em pequena quantidade. Há muitas coisas que parecem, sempre faz bem, então vou fazer muito. Nunca, less is more. Isto no corpo humano, less is more. Porque a pessoa pensa que faz mais, que é melhor, e não é. Isto é Exato. em 1000 coisas.
como, por exemplo, já que também vamos falar da tiroide, isto salta tudo uns para os outros, É desculpa, fala, verdade. mas Não, não, mas as eu só lhe coisas vou perguntar passam. o que é uma pequena quantidade de chá verde? É o que é uma chávena? 2 a 3 chávenas de chá verde no máximo, Ok, até às 4 da tarde. ok. 2, ficamos por E aí. suplementação, não. Não, Pronto. eu Porque há eu muitos, não não é? advogo. Há muita gente que usa por Mas eu causa já lhe da disse, obesidade. eu trabalho hormonas, eu sei interferência nas hormonas e nas reações imunológicas e isso. E desde no início de eu fazer isto que faço há 16 anos, que essa doente me apareceu, e eu fiquei sempre a pensar naquilo. Só para aí há uns 7 anos é que eu tive Uhum. a resposta, porque eu própria ficava a pensar, mas nunca mais falei, porque eu pensava, então não protegeu, se aquilo protegesse, porque é que não protegeu? Exatamente. Então, na nossa vida não é mais que é melhor. É a mesma coisa que a pessoa, e também já me aconteceu. Esta pessoa ter já ser velha, já tem 65 anos, a pessoa já ser mais velha, já tem muita experiência, a pessoa já viu muita coisa na vida, na verdade. E uma vez tive uma senhora que me apareceu de primeira vez com um bócio mergulhante. Coitada, ela leu que zona endémica de bócio não há iodo. O que é que a pessoa pensa logo? Então vou dar iodo que passa-me o bócio, não é? Exato. Que é a causa e efeito, logo a pessoa que não percebe de química, nem de fisiopatologia, nem lá estamos outra vez na mesma coisa, vai pensar. Só que zona endémica de bócio, que é um aumento da glândula tiroideia, não quer dizer que seja hiperfuncionante, a maior parte das vezes até é eufuncionante, não tem hiper nem hipotiroidismo, é um aumento da glândula e é zona endémica onde falta iodo, há mais bócio. A pessoa pensa, então vou fazer iodo e desaparece-me o bócio. Isto é uma estupidez da relação direta causa e efeito que não tem razão, de facto, de pensarmos assim e nunca devemos pensar, porque, olha, por exemplo, se nós temos a estrutura glandular toda preparada, porque ela tem um bócio, tem a estrutura glandular toda, só lhe faltava um componentezito para ela começar a formar a hormônio. E foi o que aconteceu. Então ela proliferou aquilo tudo, fez um bócio mergulhante, apareceu-me com uma compressão das carótidas e com dor. Eu, graças a Deus, tinha endocrinologista comigo naquele dia, que orientou logo para ela ser operada e tudo, porque ela fez um bócio mergulhante com compressão de todas as estruturas e com dor já e aflita, Claro. porque exatamente foi ler a forma mais fácil que toda a gente lê. Então, a nota dominante que eu gostava de deixar aqui hoje e para a qual eu obrigar a Mafalda e vim cá exatamente, porque eu já tenho muita experiência e já tenho idade para ter visto muita coisa. Vocês nunca pensem que mais é melhor, porque não é. Uhum. E as coisas que aparentam que a priori que são assim, há muitas coisas no nosso. Olha, o próprio álcool, em pequena quantidade é vasodilatador, em grande quantidade é vasoconstritor. O alho, em pequena quantidade, estimula a resposta TH1, em grande quantidade inibe. Então temos que ter a noção das coisas. Em pequena quantidade, sim, eu disse bem, estimula a resposta Sim. TH1. Ou seja, as coisas em pequena. Olha, o estradiol, em pequena Uhum. quantidade, não diminui as citoquinas inflamatórias, em grande quantidade ele é super anti-inflamatório. Então, Exato. as substâncias em pequena ou em grande quantidade, até ser homem ou mulher, geneticamente o homem e a mulher, eu digo sempre que não somos a mesma espécie, somos espécies diferentes, porque o sistema imunitário não tem nada a ver uma coisa com a outra. As substâncias que são boas numa mulher para o sistema endotelial vascular, por exemplo, como o estradiol, não são boas para o homem. O estradiol elevado num homem faz mais doença endotelial vascular, na mulher não, é protetor. Exato. Então, tudo isto, Mafalda, tem que ser individualizado, se é homem, se é mulher, a idade que tem, os estilos de vida que tem. Então eu digo sempre, voltando agora para a mulher, porque isto é tudo ligado, vocês desculpem, eu estou-me atrapalhando a falar, porque eu misturo Não, tudo, não, porque isto é não. tudo muita coisa. Mas a mulher na menopausa vai estar, todas podem fazer terapêutica. Eu dizia assim, só porque estamos a falar de estilos de vida. A primeira e se calhar a única contraindicação que eu tinha para dar terapêutica hormonal numa mulher na menopausa é o estilo de vida não saudável. Aí está, porque vai Exato. metabolizar mal o estradiol. E depois dizem que as hormonas fazem mal. Na Suíça fazem só progesterona porque o estradiol é proliferativo. É, nas mulheres que fazem aquelas coisas que falámos. Então, não é, porque elas bebem, elas fumam. Não era melhor ensinar a não beber e a não fumar e fazer as coisas como deve de ser? É, mas dá mais trabalho. Não querem Mas mudar pronto, comportamentos. as pessoas fazem, é o bem que lhes sabe o mal que lhes faz que não querem saber. Eu não sei como é que as pessoas hoje. Quando Deus quiser, o nosso dia está marcado. Ninguém que vai dar mais anos de vida a ninguém, ninguém. Embora digam que a terapeuta coordenal me dê mais 3 anos e meio de vida. Quando Deus quiser, nós estamos lá à espera. Vai cair um vaso na cabeça, vai uma coisa qualquer. Quando Deus quiser, nós vamos. Agora, o que eu preconizo e o que se faz ao fazer esta medicina de tentar perceber se há uma causa, tratar, em vez de darmos logo um remédio. Que bom que há o remédio, que bom que há a quimioterapia, que bom que há os anti-inflamatórios, os antiasmáticos, que bom isso tudo. Agora, temos que ter a noção, Mafalda, cada vez que damos uma substância que tem aquela ação precisa que nós queremos, estamos a dar uma reação acessória.
os diuréticos, os beta-bloqueantes, os bloqueadores de canais de cálcio, faz sempre uma desbiose. Faz sempre uma desbiose, a desbiose vai ter problemas. Uma mulher na menopausa que já tem menos zinco por causa da dominância estrogénica, tem mais cobre, tem menos zinco e tem menos complexo B e tem menos enzimas digestivas, com a idade a tireoide também vai falhando. Então, se não houver acidez gástrica suficiente, Mafalda, não se absorve ferro nem B12. Os enzimas digestivos na segunda fase de digestão não são tão bem libertados. Então a pessoa tem má digestão, tem infartamentos, tem azias por esse motivo. E então a mulher em menopausa tem mais desbiose, tem menos atividade da diaminoxidase pela dominância estrogénica. A dominância estrogénica estimula o mastocito a libertar a histamina, voltamos ao mesmo. A histamina provoca os sintomas todos que a mulher tem, as taquicardias, que é um sinal que aparece precocemente quando começa a diminuir a progesterona, exatamente pela falta de progesterona e porque a dominância estrogénica, me fala, também retém o cobre. E o cobre é uma das causas de... Lá agora vamos para as doenças mentais. O excesso de cobre é uma das causas de doença mental. O excesso de cobre, exatamente. Então, o William Walsh fez um estudo nas cadeias em que verificou que os assassinos e as pessoas que tinham crimes piores tinham todo excesso de cobre. Então, como é que se elimina o cobre? É dando zinco. E o zinco, quanta quantidade? Vai-me perguntar. Depende, tem que se atingir níveis séricos de 90 a 130, mais ou menos. E nós vemos, e o cobre devia estar entre 80 e 110 e o zinco entre 90 e 130. E nós vemos cobres a 140 e zincos a 60, isto vemos frequentemente. E de onde veio o cobre? Chocolate, água, suplementos. Porque tem cobre, por cada 30 de zinco tem que dar um de cobre. Mas e a pessoa que tem aquela tal individualidade bioquímica porque a gente começou a falar e que não precisa nada disso. Então as coisas têm de facto de ser doseadas. Mas não se pode gastar dinheiro a dosear. Então muitas vezes a pessoa não gasta dinheiro a dosear e faz aleatoriamente e faz por tentativa de erro. Às vezes pode prejudicar o doente, o que nesta coisa da epigenética às vezes é mau, porque a epigenética é exatamente a modulação da expressão do gene e às vezes é irreversível. Então as coisas, na verdade, deviam ser bem determinadas e coisas que não são problemáticas podemos fazer por tentativa e erro. Outras coisas que nós sabemos que são eventualmente problemáticas, por exemplo, a mulher, desculpa, eu falo tanto tudo relacionado. Não é tão boa ouvi-la. Por exemplo, a mulher que está grávida, entre o 19 dia da fecundação e o 21º, que a mutilação do bebê está feito, a mãe nem sequer sabe que está grávida e aquele momento é o momento onde vai determinar toda essa tal individualidade bioquímica do bebê e a não beber álcool, a gravidez tem que ser preparada. A gravidez tem que ser preparada nas mulheres. Devia ser anos, mas pronto, já dizemos meses antes que tem que ser preparada, porque de facto é o único momento que as mães têm para formar os órgãos e o cérebro do filho. Temos que pensar nisso, é o único momento que nós temos para formar os órgãos do nosso filho e o cérebro bem feito. Exato. Portanto, as pessoas não podem estar, porque me apetece ou porque isto, o que é isto? Mas depois também já está a mutilação toda feita, é antes que nós temos que perceber. Mas eu falo muito com a fala. Completamente. Não, eu acho que em termos de intolerância à histamina, a única coisa que me mas falta mais perguntar. intolerância à histamina, temos que falar mais o quê? Falamos? Olha, os probióticos, por Não, exemplo. e ele perguntar era das análises, não é? Normalmente eu nunca vejo em análise Como a é que a DAO, gente vê nunca uma- me pedem. Não, e sabe porquê? Porque também a gente dá e não tratou o distúrbio hormonal. Não vai adiantar. Está a gastar dinheiro. É uma análise cara, na verdade. Não precisa de fazer DAO. Precisa de fazer habitualmente histamina em sangue total. Porquê? Se tem um problema da metilação não degrada a histamina está alta. Cada vez que for undermetilated, tem um problema da metilação para baixo, a histamina vai estar alta. Por exemplo, tem, por exemplo, para ver por exemplo, da metilação, pode fazer, por exemplo, a zonulina, que sabe que não vai ter um DAO se tiver, também é cara, mas pronto, a zonulina vai medir a permeabilidade, digamos, intestinal, a zonulina fecal, a calprotectina que vai diferenciar um cólon irritável de um cólon de uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, pode fazer a IgA secretória, que também vai dizer que tem uma doença inflamatória, desculpa, por exemplo, pode determinar a triptase, desculpa, a triptase que faz a elevação da histamina para considerar. Ou seja, se está na dúvida se é um problema da histamina, faz uma dieta pobre em histamina, que já vamos falar dos alimentos, faz uma dieta pobre em histamina, até pode dar a DAO se tiver a oportunidade de dar sem determinada atividade, não há necessidade, a DAO não é nada de grave, porque o que interessa é fazer um teste da DAO, se não tratou a falta de progesterona. Então, primeira coisa, nós vemos, Mafalda, eu faço isto há muitos anos, então eu comecei a perceber que na menopausa
E quando a progesterona estava baixa, todas começavam com, ou muito grande parte, começavam com problemas de alergias. E ninguém me ensinou isso, nem eu nunca tinha estudado isso. Mas eu não sou burri, era coisa que a gente observava. Porquê? Eu pensei, isto tem que estar descrito. Porquê que as mulheres, quando começam com a falta da progesterona, começam também a ter mais os problemas alérgicos e ter o dermografismo, terem com água quente que não podem tomar banho, que Uhum. ficam todas logo com problemas de estamina. Ou seja, era uma coisa que eu observava e que então lá está, porque a pessoa observa, vai procurar se está escrito e realmente já estava escrito sobre isso, na verdade. Porque a progesterona, como eu estava a dizer há pouco, já tinha dito, estimula a diaminoxidase. Já a dominância estrogénica inibe a diaminoxidase, o estradiol inibe a diaminoxidase. Num hipotiroidismo, por exemplo, há mais produção da histamina, há mais mastocitos e num hipertiroidismo há mais receptores e maior sensibilidade dos receptores à histamina. Portanto, equilíbrios hormonais por disfunção da tireoide e da relação balanceada do estradiol com a progesterona, também vão dar em problemas de intolerância à histamina. É isso que eu queria chamar a atenção, porque toda a gente sabe das comissões e dos ódios o que é que se trata. O antihistamínico. Cada vez que vocês vão dar um antihistamínico, a longo prazo também vão causar uma disbiose. E mais, o antihistamínico só vai bloquear o receptor e não vai diminuir a produção da histamina no corpo, que vai Exato. estar enganado e ainda vai produzir mais histamina. Portanto, dar um antihistamínico e os inibidores dos leucotrienos e os inibidores das substâncias que são libertadas pelos mastocitos para diminuir a reação é importante sintomaticamente, mas temos sempre que procurar a causa porque o utente tem intolerância à histamina. E a maior parte das vezes, Mafalda, é exatamente uma perturbação intestinal, ou um tal simbo, ou infecção, Helicobacter pylori, uma doença inflamatória, uma doença, o cólon irritável, Uhum. ou que as pessoas se esqueceram, e é isso que temos que pensar, um desequilíbrio hormonal. Uma Uhum. deficiência de progesterona, um hiper ou um hipotiroidismo também pode desencadear. Percebe, Isso é Mafalda? super Então, como, importante. como, como é que a gente vê? Faz uma dieta própria em histamina, há alimentos mais ricos em histamina, há alimentos mais pobres em histamina. Os mais ricos são alimentos muito saudáveis para nós todos. Nas pessoas que têm intolerância à histamina, não conseguem é degradar a histamina, aquela gotinha de diferença que vai encher o balde de água, imaginemos que é um balde, em que a gota vai fazer diferença. Então são alimentos ricos em histamina, por exemplo, que há que evitar para fazer a prova, se temos um problema da histamina, porque se não for as comissões e as coceiras e as alergias e essas coisas todas, a pessoa, lá está, tem uma taquicardia. Quem vai lembrar de pesquisar intolerância à histamina e Pois. taquicardia? Mas a mulher, quando começa na idade da menopausa, aparecem as taquicardias, aparecem todas já a fazer concordes e afins. Não precisavam, porque se a pessoa souber que a falha da progesterona vai dar estas coisas, na verdade, há que corrigir o desequilíbrio hormonal nas diferentes idades para que estas coisas não aconteçam, porque se nós não temos então a progesterona, nós vamos ficar em dominância estrogénica e vamos ter um desequilíbrio que vai favorecer a diminuição da atividade da aminoácidos. Nestes casos, a pessoa faz uma dieta pobre em histamina, alimentos bons, mas que são realmente mais ricos em histamina. Temos o espinafre, o abacate, A hum, banana. a berinjela, a banana e o ananás, na verdade, são por inibição da diaminoxidase. Mas pronto, são a berinjela, o abacate, a banana, o tomate, Uhum. os citrinos, e algumas pessoas também fazem. Lá está. A tal, por isso é que começámos por falar da tal individualidade bioquímica. A tal individualidade bioquímica que depende da nossa constituição genética, digamos assim, em que nós podemos ter déficits de enzimas. Como é que a gente combate um déficit de enzima? Dando o cofator. Então, podemos dar sempre os cofatores das enzimas se os soubermos. Mas a B6 é boa para muita coisa. Eu vou pôr-me a dar B6 à toa. O excesso de B6 também não é mau. Eu já vi um doente a fazer 400 miligramas de B6 com a doença, com as lesões cutâneas. Eu já vi muita coisa na minha vida, por isso é que estas coisas me alertam e eu tenho a Uhum. obrigação de chamar a atenção. Mas agora, há uma entidade, deixa-me falar só dos oxalatos, que é uma entidade importante. Os oxalatos é uma entidade também não reconhecida, porque nós só vemos, na verdade, e só diagnosticamos aquilo que sabemos que existe. Se para nós é desconhecido, a gente não vai ver no outro. Se não sabe que existe, vai ver o quê? Não passa-lhe assim à frente e não vai ver nada. Então, na verdade, os oxalatos é uma entidade que é comum de acontecer e que dá queixas de dores generalizadas pelo corpo inteiro e a pessoa estar mal e estar com a homocisteína toda baixa. E a pessoa pensa, a homocisteína alta é fator de risco cardiovascular. E a baixa, Mafalda?
Ninguém se rala com a baixa. A baixa é um sinal gravíssimo. É um sinal gravíssimo que estamos a gastar toda a via da transsulfuração, mas lá está, precisa saber a via de transsulfuração, toda a via da transsulfuração, que é dependente da B6, está a gastar, não há B6, já está a gastar, para formar a cisteína, para fazer o glutatião, para eliminar as toxinas que nós temos, para fazer o sulfato, que é importante para eliminar por sulfatação a nível da detoxificação na fase 2 hepática, os produtos que nós temos que detoxificar, para fazer também os neurotransmissores. Então, se a pessoa tem, e estava a falar porque os oxalatos. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, um excesso de vitamina C, favorece a libertação dos oxalatos. Uma deficiência de B6, Mafalda, vai favorecer mais, porque nós depois já não temos, é preciso a tal B6 para nós fazermos a via da transsulfuração, e se nós acumulamos oxalatos porque não temos a B6 para eles eliminar, ele vai se acumular no rim, vai expoliar o sulfato, porque faz uma troca ali de sulfato com o oxalato, as bactérias intestinais começam a fazer mais sulfato na tentativa de melhorar a fase 2 de detoxificação hepática, a pessoa começa com gases, com infartamentos, com coisas que parecem, sim, que são, ao fim e ao Sim, cabo, que parecem acabam por gastrites, são, sim, pronto, não é? que são, mas que tenho que saber. E então a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência, tem muitos oxalatos e faz dieta cetogénica, não é comportável fazer uma dieta cetogénica a longo prazo, porque comer muito rico em gordura vai precisar de cálcio para deitar fora essa gordura. Agora suponha que a pessoa tem um problema já do fígado, ou dos ácidos biliares, ou da síntese da fosfatidilcolina, que é precisa para a síntese dos ácidos biliares, porque tem um problema da metilação, suponha, lá está a química aqui a atuar, e eu não consigo eliminar a gordura toda. E eu vou ficar, então, com excesso dos oxalatos e vou ficar com um déficit de AB6, de perpetuar esse déficit de AB6. Ou seja, isto é preciso saber química, é de facto preciso saber, porque os oxalatos são uma causa de intolerância à histamina frequente que as pessoas não sabem. E depois, quando nós não temos B6, por exemplo, também temos dificuldade na eliminação dos tais grupos pirróis. Que era a pirrolúria, é uma doença, como eu comecei por dizer, não sei se já estávamos a gravar ou não, que 10% da população, prevalência nos Estados Unidos, porque em Portugal penso que nunca se fez, e tanta doença mental realmente que há, portanto podia-se fazer, porque trata-se apenas com zinco e com B6 e com regressão completa dos sintomas e dos sinais, que são graves, que podem ser de tipo esquizofrénicos, déficits comportamentais, alterações do comportamento, pessoas irritáveis e que não dormem. Olha, não dormimos, é um problema da histamina. A histamina é um neurotransmissor, a histamina é que nos mantém alerta. Pessoas com dificuldades de sono e manter o sono pode ser um problema da histamina, Mafalda. Então, se nós não pensarmos na histamina, 1000 coisas podem ser um problema da histamina e ninguém vai diagnosticar nem saber como corrigir, porque não existe essa entidade para ninguém. E não existe, nem para os imunoalergologistas, porque eu falo sempre com especialidades para mais ou menos saber. Uns sabiam, outros não sabiam. Como é que pode? Todos têm que saber. Porque senão, se nós não soubermos das coisas, não tratamos. Vamos só tratar sinais e sintomas às pessoas. E isso é o que acontece, então é o que eu digo também. E se quiser, corte isto, se não deixe ir mesmo. Não é por ser médico hoje em dia. Vai a uma máquina, dói-me a cabeça, toma isto, dói-lhe a barriga, toma aquilo, estou na menopausa, toma aquilo. Para que quem tem um interesse é o médico? O médico tem que ser perceber isto deste ponto de vista. A medicina é bonita deste ponto de vista. É perceber em cada utente o que é que eu posso fazer para melhorar a causa. E não tratar somente o síndrome e o sinal, Mafalda. Sim, é ir mais além, não é? Porque do que o aparenta. Todos estes sintomas de intolerância à histamina podiam ser uma mera gastrite, podiam ser uma depressão, podia ser uma SIBO, e há pouco ia-me falar dos probióticos e eu interrompia. Pois, porque também há probióticos, as pessoas dizem, vou tomar um probiótico. E vão comprar um qualquer. Há estirpes, quase todos os probióticos, na verdade, têm estirpes produtores de histamina. Por exemplo, Streptococcus termófilos, os lactobacilos, os casei, os delbrueckii, os helvéticos, por exemplo, são estirpes que produzem histamina. Então não é ir a uma loja e comprar um probiótico qualquer. Na verdade, nós temos 5.700 estirpes de bactérias no nosso intestino. Quando damos aquelas 4 ou 5 ou 6 que vêm no probiótico, é com uma função determinada, transitória. Eu não sou nada de advogar, não sei o que é que a Mafalda diz isso, mas eu não sou nada de advogar o ano inteiro a fazer probióticos. Mas Não. Isso é 2 meses, 3 meses. Pronto, é para a situação que nós queremos e que é para ajudar ali na acidificação ou na metabolização de outras coisas, na produção até de outros grupos que nós precisamos. Portanto, isto tudo para voltarmos, Mafalda, que não podemos fazer generalizações abusivas. É um erro crasso que quase toda a gente faz e que não pode ser. Portanto, há pessoas que, pela tal individualidade bioquímica, precisam de ser plant-based, outras precisam de ser carnívoras.
porque elas precisam de reter mais nutrientes daquela forma ou daquela, porque não têm. Uhum. Então não se pode dizer que é melhor sermos todos isto ou se é melhor sermos todos aquilo. Exato. É isto que é preciso que as pessoas percebam. É mesmo importante respeitar essa individualidade É. de cada um Aliás, as pessoas e ir vêm, mais eu não além. como, mas se eu comer pistache ou caju, ou amendoim, a minha barriga fica, sei lá, eu não como, não é? A minha barriga é Sim. barriga de grávida. Ou seja, alguma sensibilidade também a este género de alimentos mais ricos em food maps. Há pessoas que, está a ver, a intolerância à histamina, ainda agora falando de formato, Uhum. a intolerância à histamina. Não é só o álcool que prejudica por causa da aldeído desidrogenase, que tem que metabolizar o álcool e o acetaldeído do álcool. Não é só o álcool. Olha, os fermentados, Uhum. todos, não é? Sim, Todos os fermentados que também as pessoas tomam, que é sim. coisas importantes como Kombucha, probiótico, kefir, como busca, o sauerkraut, sim, tantas iogurte. coisas, os iogurtes, tudo. Aquele pode ser bom para o outro, vai ser péssimo. Então não se pode pôr que as coisas são boas para toda a gente. É isso que toda a gente tem que perceber, mas que não há forma. É que os alimentos fermentados vão piorar sempre a intolerância à histamina. Queijos fermentados, por exemplo, Uhum. o vinagre. É outros que não, que é ótimo. Que para a pessoa é ótimo. Portanto, Mafalda, isto é uma coisa que eu acho que é importante nós dizermos para a Claro. população em geral. É que não podemos, de facto, ninguém deve fazer generalizações abusivas, porque nós somos todos diferentes uns dos outros e precisamos de ingredientes, digamos assim, nutrientes, digamos melhor, de necessidades nutricionais diferentes uns dos outros. E o nutricionista é o médico primeiro do utente, na verdade. Porque a maior parte dos médicos, de facto, não sabe nutrição. Muitos sabem. Mas a maior parte dos médicos nem tem tempo para falar de nutrição, porque, Exato. portanto, o nutricionista, de facto, se for bom, tem que também ter estas noções de bioquímica, de fisiologia, de fisiopatologia, porque é ele que lhe compete, na verdade, esta parte. Porque senão, agora falando da tiroide, também me disse que queria falar da tiroide. Sim. A sintomatologia da tiroide vai calhar em todas as especialidades, Mafalda. E o doente que tem uma amenorreia, ou seja, que não tem menstruação, ou que tem irregularidades menstruais, ou que está na menopausa, ou isso, vai aonde? Vai ao ginecologista. Mas o ginecologista não sabe das hormonas, porque isso é coisa do endocrinologista. Mas o doente também não procurou o endocrinologista. E o doente que tem hérnias discais e tendinites e bursites e que dói por todo lado, vai aonde? Vai para o reumatologista, ou vai ao neurocirurgião, ou vai ao ortopedista. Mas isto é uma coisa que pode ser da tiroide, que mexe muito com o tecido conjuntivo, mas também ninguém foi ver a tiroide. Tem síndrome do túnel carpio, vão ser operados e ninguém nos viu a tiroide, por exemplo. Mas ele também não procurou o coitado do endocrinologista, porque o endocrinologista também não foi tido nem achado nisto. E o que tem infartamentos e má digestão e azia e refluxo gastroesofágico, vai ao gastro. E é um problema da tiroide, porque sem tiroide não há secreção do ácido clorídrico, que são várias as hormonas que intervêm a nível da secreção do ácido clorídrico, a gastrina, a histamina, a tiroide, vários, até o estímulo neurosensorial do alimento em si. Mas tal qual eu disse há um bocado, se nós não tivermos acidez gástrica suficiente, o cárdio não fecha, temos o refluxo. Se nós não tivermos acidez gástrica suficiente, não vamos fazer a absorção do ferro e da B12. Se eu não tenho ferro na B12, a minha tiroide não funciona bem. Se a minha tiroide não funciona bem, isto é um ciclo vicioso. Se a minha tiroide bem, não funciona bem e eu não tenho acidez gástrica, os enzimas da segunda fase da digestão não são libertados e eu vou ter problemas da má digestão, dos afartamentos depois de comer. Mas isto é coisas que eu vou ao gastro. Ele, coitado, não tem que saber de hormonas, porque as hormonas são de todas as especialidades, é isto que eu estou sempre a dizer. E também não foi ao endocrinologista. E mais, se a tiroide não está bem, a progesterona também não vai estar bem a nível do ovário. Então, um dos primeiros sinais da deficiência de progesterona, há que investigar logo a tiroide, porque se a tiroide não está bem, não há progesterona. A progesterona é precisa para estimular a tireoperoxidase. Se eu não tenho tiroide, não há progesterona. Isto é um ciclo vicioso por todas as pontas, que a gente tem que saber as pontas para pegar numa. Para Exato. pegar numa, para começar a tratar por uma, que são tantas as pontas às vezes, que a pessoa não pode tratar tudo ao mesmo tempo. Então vamos sempre tratar do que é mais essencial e não vamos dar tudo o que é preciso dar, porque temos que pensar, cada vez que damos alguma coisa, mesmo a sua suplementação, ao recipiente, ao invólucro, pode ser tóxico para aquela pessoa. Uhum. Eu, quando estava no hospital, tive uma miúda internada com uma hepatite tóxica fulminante, com 20 e tal anos, a morrer, e portanto, como eu já vos disse, eu já vi muita coisa na minha vida, eu já tenho idade para ter visto muita coisa e via. Então nós temos que ter a noção, temos que dar gradualmente, não vamos encharcar uma pessoa de tudo o que ela precisa. Temos que saber, Completamente. voltamos ao mesmo, sabendo da fisiologia, da fisiopatologia, eu vou pensar o que é primeiro, qual a ponta que eu vou pegar primeiro, mais importante, para aliviar esta pessoa. E depois tem que dizer, olha, depois daqui a um mês começamos com outro, daqui a outro mês começamos, porque não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, Mafalda. Então a sintomatologia da tiroide vai por todo o lado, vai
porque geralmente, e já agora vou dizer os sintomas, porque 85% da população tem sinais de hipotireoidismo não diagnosticados, porque só fazem TSH e T4 livre, portanto não vão ser diagnosticados, e são sintomas de hipotireoidismo, que também é uma falha que leva à depressão, por exemplo, também a deficiência da tiroide, da hormona ativa da tiroide, T3. Então são sintomas de hipotireoidismo, as mãos frias, os pés frios, uma certa tendência depressiva, ansiedade, a tendência para engordar, comendo bem, a pessoa ter dor e rigidez matinal das articulações, a pessoa acordar cansada, ao longo do dia aquilo até vai andando, mas acorda sempre cansada, ter obstipação, é um sinal de hipotireoidismo muito característico, ter abolição do reflexo aquiliano hepatognomónico, por exemplo, para nós vermos, e 85% de uma falda das pessoas têm sinais de hipotireoidismo, e muita gente que está desse lado, de certeza, vai se identificar com estas coisas. Alterações menstruais, por exemplo, e menos do que 8%, 5 a 10% são diagnosticados. Porque, agora tinha que explicar a química, porque também não interessa às pessoas, mas a TSH pode estar normal e nós temos hipotireoidismo, porque há duas iodinases que são selênio e zinco dependentes, por isso é que é importante fazermos o selênio com o zinco, que ativam a hormona inativa tal qual ela é formada em hormona ativa, e temos uma iodinase que é ativa a nível periférico e uma iodinase a nível central. E o que estimula uma, que é a central, inibe a outra. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, uma dieta hiperproteica ou hipocalórica, põem-se a fazer dietas hipocalóricas, hiperproteicas, temos a deficiência de leptina, uma deficiência de uma resistência periférica à leptina ou à insulina, por exemplo, uma doença crónica qualquer, fibromialgia, por exemplo, ou o déficit já desse selênio e do zinco, nós vamos ter a tal iodinase 1, que a nível periférico converte a T4 em T3, que é a hormona ativa, ela está inibida e nós temos hipotireoidismo celular. Mas a nível central, como o corpo tenta regular tudo, a iodinase 2, que só existe na hipófise e existe pouco a nível periférico, faz com que o TSH baixe, porque faz a conversão automaticamente da T4 para T3 e o T3 já está suficiente e baixa a TSH. Então nós podemos ter um TSH normal, com sinais de hipotireoidismo, temos que ver é o utente e não estarmos só a ver as análises, porque as análises, para serem corretamente pedidas, nem sequer são estas que nós vemos. Temos que ver, por exemplo, os carotenos em vitamina A, porque precisa de T3 para transformar carotenos em vitamina A. Se eu não tiver T3 ativa, não converto carotenos em vitamina A. Então, uma das formas, não, mas não são comparticipados, lá voltamos ao mesmo, Mafalda. Não são comparticipados, a pessoa vai fazendo, dá a hormona inativa, se aquilo não resultou, passa a hormona ativa. Vamos fazendo conforme a necessidade e a possibilidade que nós temos de fazer. Portanto, tratar a tiroide também, Mafalda, devo aqui aproveitar para dizer que não é dar um comprimido. Tratar a tiroide é tratar do intestino, 20%, tal como falámos, 20% é convertido a nível intestinal da T4 em T3, que é a hormona ativa. Isto para dizer que o corpo secreta de 80 a 100 microgramas de forma inativa, que depois tem que ser ativado para o hiporreceptor, que secreta à volta de 6 microgramas. Então o corpo tem que fazer essa conversão, e por isso é preciso ferro, selênio, zinco, cobre. Se tiver alguma deficiência destas coisas, também não vai fazer. Mas tratar a tiroide é tratar do intestino, é tratar da alimentação, da inter-relação com as outras hormonas, o papel importante da progesterona, de eliminar as toxinas, corrigir o sono. Então, se for necessário, eu vou dar um comprimido. Se eu tiver uma deficiência de ferro, eu não vou poder formar a hormona tiroideia. Não há forma de eu formar a hormona tiroideia, não incorporo a tirosina, não consigo fazer a ativação se não tiver ferro, por exemplo, se eu não tiver progesterona. Então, temos que perceber que temos que primeiro ver o que é que está em falta que eu possa dar para que o corpo faça sozinho. Depois do corpo fazer, tem lá as perturbações todas que ele tem, coitadinho, que não consegue fazer, então a gente ajusta. Mas primeiro é frequentíssimo virem miúdas com ferritinas de 8, de 10 e de 12 a fazer hormona tiroideia, cheias de ansiolíticos já com 16 anos e 14 anos, e vão perguntar, porquê que essa miúda já tem deficiência de hormona tiroideia? Por causa da disrupção endócrina. Mas deixa-me só dizer, é frequente isto, e ninguém nos corrigiu o ferro, Mafalda. E ninguém tampouco determinou a ferritina. Uma ferritina abaixo de 70, a tiroide não funciona bem. Uma ferritina abaixo de 60, a tiroide não funciona bem. 60 a gente vai deixar. Mas não funciona bem. E depois as pessoas têm sintomas derivados da função tiroideia, que até são diagnosticados porque ficam muito evidentes, e mais, lá voltamos, a função tiroideia mexe com a saúde mental, e essas miúdas chegam, na maior parte das vezes, medicadas com 14 e 16 anos a tomarem porcarias, quando não tem outro nome para isto, que é mesmo porque não era necessário, e
a pessoa podia ter tratado de outra forma. Isto indigna-me, Mafalda. Nem vão ver porque é que elas têm a ferritina baixa, não é? Não E toda a depois gente é vezes igual, mas intestino a verdade é destruído. que eu não sou psiquiatra, devia estar calada, mas eu fiz um curso de psiquiatria, coloquei ali o meu negócio e aproveitei e absorvi coisas que diziam respeito ao que eu faço. E ele diz que só menos do que 5%, o homem tem 80 anos para aí, menos do que 5% precisam de medicação. Então para que é que está toda a gente medicada? Só tem tanta experiência e tem o Walsh Research Institute, que é o instituto que ele tem. E ele trabalhou toda a vida dele, portanto, ele é um psiquiatra, então, Uhum. trabalhou toda a vida dele nisto, e ele próprio diz isto. Então, a pessoa tem que aprender com os mais velhos e com os que têm mais experiência, que é isso que eu também tento transmitir. Eu faço o curso aos médicos, que a Mafalda sabe, não é? E Uhum. é isso que é importante, porque senão vão estudar para casa. A experiência das pessoas é uma coisa importante, ser transmitida de uma pessoa mais velha, porque já viu muita coisa na vida. Já foi com os nossos erros que nós também já aprendemos. Portanto, toda a gente vai no início fazer coisas porque lhe ensinaram. Eu pergunto assim: porquê que não usa T3 no serviço a um endocrinologista? Não sei, no meu serviço nunca se usou, não sei. Pronto, o meu serviço nunca se usou, isso não é resposta, porque o meu serviço nunca se usou. Se nós não tivermos um diretor de serviço para a frente e que perceba das coisas, vamos estar porque o meu serviço não se usou e não fazemos, sabendo que é melhor, e depois de passar a usar, dizer, Eva, tinhas razão, como é tão diferente. Quantas vezes quem usa T3 vê da boca do utente a minha vida antes e depois da T3? Quantas vezes, Mafalda? Agora, é mais caro, tem problemas? Não tem, porque ninguém vai dar em doses exageradas. O endocrinologista tem medo, por causa de poder dar em doses exageradas, vai fazer imunossupressão, vai fazer atrofia de tecidos e coisas. Tem alguém maluco que vai dar em doses exageradas alguma coisa? Aqui alguém é louco? A pessoa vai dar o que Pois é. se é preciso e quando é preciso e na dose que é preciso. E, e olha, Mafalda, tenho um dia inteiro sobre tiroide, não vamos falar mais de tiroide, porque Não, senão... não. Não, só queria, da tiroide, eu só tinha a acrescentar uma pergunta que era relativamente à parte de autoimunidade na doença de Graves de Graves, na verdade, e na Pronto, o Hashimoto, que é a doença e no autoimune Hashimoto, exato. mais frequente, tem anticorpos, antitiroperoxidase, que podem estar presentes na pessoa e não significarem nada, mas os anticorpos são sempre indicadores, e anticorpos antimicrossomos e antiperoxidase, são sempre indicadores de que tem ou vai ter doença. A gente está sempre ali de Hum, alerta. Tem obrigatoriamente, em qualquer doença autoimunitária, que tirar o glúten, porque o glúten vai... Numa doença autoimunitária tem que haver três coisas, sempre, Mafalda: uhum, a predisposição genética, uma permeabilidade intestinal e um trigger. uhum. Portanto, se eu tenho uma permeabilidade intestinal, a gente sabe que o glúten é das coisas que mais vai causar a permeabilidade intestinal aumentada. Mas eu não me faz nada ao glúten, a mim não me faz nada, eu posso comer pão e posso comer tudo que a mim não me faz nada. Ai, não. É porque 50% da caixa da intolerância ao glúten não é gastrointestinal. E a pessoa pensa, eu a mim não me faz nada porque está a pensar no sintoma gastrointestinal. É aquela cefaleia que vos aparece 3 a 4 dias depois, é o problema qualquer de outra ordem, qualquer de grandeza, tal qual a intolerância à histamina, porque vai interferir com toda a metabolização depois do nosso corpo, que vai aparecer uns dias até depois, e a pessoa nem relacionou com aquilo que comeu, porque não foi imediato. Então, se 50% da queixa é gastrointestinal, os outros 50% não são. Uhum. São dores de cabeça, irritabilidades, lá está, problemas cardiovasculares, coisas que não têm nada a ver, porque tudo vai intervir nas reações químicas do corpo que vão não tem nada a ver, mas lembrei-me. Porque eu estou sempre a lembrar de muitas coisas. Por exemplo, a B12. Só há duas reaçõezinhas no corpo, uma falta de pressão de B12. Duas conhecidas. A metilmanilcoenzima A, insuccinilcoenzima A, para a síntese dos lípidos e dos carboidratos, e no ciclo da metilação para a recirculação da metionina. Mas dessas duas, é tão importante a B12, que dessas duas reações vão depender 1000. Pois. Então, se a gente não tiver a B12, vão depender 1000 reações que vão estar aí comprometidas por causa não temos a B12. Percebe, Mafalda? Uhum. Então, não é... Lá está. As coisas estão todas ligadas umas com as outras. Então não podemos depreender, só preciso de essas duas reações, até não preciso de dar, não preciso comer carne, não preciso de quê. Nós somos omnívoros, na verdade. Olha, eu acho que somos omnívoros. Eu também não como muita carne vermelha, Mafalda. Eu sei que há um perigo, sim, em relação ao carcinoma e tudo, em doses, em quantidades, e sobretudo se mal cozinhar, com altas Uhum. temperaturas, por causa dos hidrocarbonetos policiclos aromáticos que forma. Mas, de qualquer modo, quem não come carne tem obrigatoriamente que fazer ferro e B12, porque vai ter deficiência de certeza. Exato. Porque isso não há forma dos vegetarianos e os veganos têm que ser controlados, porque vão ter.
Olha, eu esforço-me por comer um bife uma vez por semana de carne, também é bom. Sim, eu Não, também eu não acho. gosto muito, cada vez gosto menos, mas na verdade, mas pronto, temos que É comer, isso. somos omnívoros, mas lá está aquele que não lhe puxa e que não quer, não o obriguemos, Sim, porque aquela pessoa não precisa. Aí ela vai-lhe queimar mal por algum motivo, por tal individualidade bioquímica que ela tem. exato. Então, há momentos que a pessoa, a mim, por exemplo, eu como porque até sinto que o meu corpo pede, há outros que eu não posso nem olhar, porque o meu corpo não pede. Então a pessoa tem que perceber também isso. Sim, Percebe, Mafalda? saber ouvir o corpo também, não É é? muito importante, todos nós devíamos perceber que é muito importante sentirmos o nosso corpo e percebermos quando alguma coisa não está bem. Porque muitas vezes as coisas não estão bem, a pessoa, era por isto, era por aquilo, relaciona com outras coisas e não vão ver. E designadamente em relação a coisas más, tem tratamento só precoce, não é? Sim. Pois é que já E não. esta questão do glúten, se a pessoa ficar atenta ao corpo todo e não se focar Glúten não só faz no mal a toda a intestino, gente. Não, Mafalda, o não glúten é? faz mal a toda a gente. Agora, aquela pessoa que tem uma intolerância ao glúten e que sofre de facto, um bocadinho só vai fazer a diferença. Uhum. Portanto, não pode nem um bocadinho, vai pagá-las. E a pessoa pensa, é só um bocadinho. Coitada, é difícil uma pessoa mais nova, coitadinha, estar a dizer que não faça, não é? É muito difícil. Mas a pessoa vai pagá-las, então a pessoa, na verdade, tem que ter a noção de que cada um faz a cama onde se deita, é o facto. É verdade. E acho que fechamos da melhor forma, não é? Cada um Fechamos já, faz a... passou no instante. Passou 1 hora A de sério. ensinamentos, é verdade. Obrigada, Muito Mafalda. obrigada, doutora Ivone, porque eu acho Espero que seja que útil para as pessoas. são tantas coisas para Muito absorver. Eu obrigado. tenho estado com o seu livro desde o início aqui à O frente. meu livro não se vê nas livrarias, porque Ok. só é um donativo a uma das associações que eu ajudo, mas pronto. Vende-se no seu site, através do seu site consegue-se Sim, comprar. pedem e fazem um donativo direto para uma das associações e eu mando o livro. Boa. Tem- Acho que é uma mensagem muito boa e o livro realmente ajuda. Eu já o tinha lido, acho que ajuda Mas imenso. o livro é mesmo bom, não foi só porque eu escrevi também. Mas eu nem o vendo, portanto, nem nunca o vendi, nunca recebi o do livro, não consigo. É mesmo para doar aos meus ajudar. utentes isso. Mas na verdade eu acho que toda a gente devia ler mesmo porque é muito importante. Chama o alerta para estas coisas que as pessoas nem percebem que pode estar a acontecer com elas. E aos médicos, porque eu escrevo para todos e médicos também, porque o médico também, coitado, ele também se não sabe que existe, também não vai ver. E depois no serviço dele nunca se falou, então ainda mais mal estamos. Exato. Percebe, Mafalda? Exato. É esta questão, por exemplo, da intolerância à histamina A que intolerância à histamina é verdade. Eu na altura falei com vários imunoalergologistas e havia alguns que nem nunca percebi que estavam alertas para não se isso. falam, não se Outros fala não, disso. outros sabiam, lá está, não podemos fazer generalizações Exato, abusivas, lá está. exatamente, exatamente, mas não se fala e mesmo em consultório são raras as pessoas que já vêm com esse diagnóstico. Fala-se muito em FoodMap, mas depois, lá está, como vêm de gastro, não vêm com uma consciência total, não vêm bem medicadas, as análises são Mas a aquela... intolerância à histamina me fala sobretudo o alerta era que há déficits hormonais, aliás, desequilíbrios hormonais, porque os excessos de estiol inibem a diaminoxidase e a progesterona, por exemplo, estimula, e já vimos aí para o hipertiroidismo, e isso é que tem que estar subjacente na mente do médico, que não está. Uhum, Porque o déficit hormonal não é nada com ele, porque ele não é endocrinologista. exato. Esse é que é o problema maior. Então as pessoas que têm problemas da histamina e estão encharcadíssimas as mulheres que lá chegam na menopausa, todas a tomar inibidores leucotrienos e antihistamínicos. Quando depois a gente dá a progesterona e faz aquilo hormonal, aquilo vai tudo fora. E até a asma desaparece. Nunca mais tiveram crises. Portanto, eu sei porque é o que eu faço. Quer dizer, agora já não me venham pedir mais nada, porque eu já não vou fazer mais nada. Agora já só se dedica a ensinar. Obrigada. Muito Mafalda. obrigada, doutora Obrigada a Ivone. vocês todos que tiveram aí a ouvir. Foi muito Obrigada. bom, obrigada. E nós vemos no próximo episódio.